Amém, igreja? Graças e paz a todos que estão me ouvindo. É gostoso demais termos a oportunidade de falar deste nome grande, santo e eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sinto falta sempre de ouvir as palavras de Deus e sei que devido a estes acontecimentos, muitas pessoas não estão indo ao templo, muitas pessoas estão desejosos de se aproximar mais dos irmãos, de ouvir a palavra de Deus de uma forma presencial. Mas neste momento, a Assembleia de Deus com Cristo em Cristo, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, está desempenhando um papel fundamental, tanto nas lives como nas praças, estão anunciando o Evangelho. Da mesma forma, várias denominações, várias pessoas estão fazendo este papel de anunciar o Evangelho de Cristo. E hoje eu gostaria, juntamente com vocês, de estudarmos o livro de Apocalipse. Vamos fazer uma introdução e nada melhor do que estudarmos o capítulo 1 deste livro, porque ele nos dá uma posição, ele nos abre os nossos olhares para entendermos melhor esta palavra. Mas antes disso, vamos pedir as bênçãos, as orientações do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos contemplar e nem entender das Sagradas Escrituras. Mas diante do nosso Senhor, mediante a ação do Espírito de Deus, vários portais de entendimento há de ser aberto nesta noite, em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui falando do Teu nome, anunciando o Teu Evangelho. Pai, que os nossos corações estejam abertos para sentir o Teu mover, que os nossos corações estejam prontos para guardar as Tuas palavras, que os nossos corações estejam abertos, meu Deus, para que o Seu mover sejam realizados em nossa vida. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Para iniciar, nós vamos analisar primeiro Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse, né? Porque se nós não entendermos primeiro, nós vamos saber o que nós temos que estudar. A palavra Apocalipse significa revelação. Mas revelação de quê? Ou de quem? É revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual o objetivo desta revelação? No capítulo 1, ele nos fala a revelação de Jesus, que tem por objetivo mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha só. Mostrar aos seus servos. Para quem foi escrito o Apocalipse? Olha, em primeiro lugar, foi para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Por que então, outra pergunta, devemos estudar as profecias apocalípticas?
Olha, é interessante. Nós podemos falar de 7 bem-aventuranças. E no livro de Apocalipse, tem a primeira bem-aventurança, e que ela nos traz, nos transmite essa bem-aventurança, trazendo uma tríplice promessa. Que promessa é esta? Ele fala bem assim: bem-aventurado aqueles que lê. Olha só, no singular. Aquele que lê. Começa com a pessoa. Depois, a Bíblia nos fala, bem-aventurado também aqueles que ouvem, no plural. É como eu li, eu transmiti, né? Então, singular, plural. Não ficou só para mim. Feliz e bem-aventurado, no caso, é aqueles que ouvem as palavras. E agora vem. Ouvem as palavras desta profecia e guardam, plural, né? Por quê? Porque não somente quem está ouvindo tem que guardar, mas quem está falando. Porque é uma ação lá e cá. Eu falo e ao mesmo tempo escuto o que o Espírito Santo tem transmitido a cada um de nós. Aquelas pessoas que guardam as coisas que nela estão escritas. Que maravilha, né? E tem algo agora que me chama a atenção, que é lindo e é gostoso. É uma saudação. Muitas pessoas passaram ou passam despercebido nessa saudação, porque essa saudação não é meramente João falando, não. É uma saudação divina. Olha só o que está escrito: graças e paz sejam convosco. Da parte de quem? Olha só. Quem está dando a paz? Ó, graças e paz seja convosco. Da parte daquele que é, que era e o que há de vir. Vamos ver a ação do Espírito Santo. Olha só. Nós vamos ver do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, aquele que é aquele que era. E aquele que era é o mesmo, é aquele que há de vir. E mais adiante fala: e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Qual é a ação agora? Saudação também do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, né? Porque a Bíblia fala a palavra 7, né? Dos 7 Espíritos. 7, muitos dizem, é perfeição. Mas na realidade, 7 significa plenitude. A palavra 7 aparece na Bíblia 422 vezes, enquanto o sétimo aparece 735 vezes, né? Aí fala bem assim: agora vem, já foi daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Saudação dos 7 Espíritos, né, que é o Espírito Santo, e agora vem. E saudação da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, que é primogênito dos mortos, dentre os mortos, e aquele que é soberano dos reis da terra, né? Que maravilha. E aqui, mais adiante, ele fala: aquele soberano, né? Aquele que nos amou, nos lavou dos nossos pecados em seu sangue e nos fez o quê? Reis e sacerdote para Deus e seu Pai. Aquele que nos amou, aquele que nos lavou com seu sangue, retirando os nossos pecados e nos constitui reis e sacerdote para Deus e seu Pai.
Observe, olha só, Deus era para fazer, o objetivo era fazer dos filhos de Israel, todos os filhos de Israel, sacerdotes e povo santo. Está escrito em Êxodo 19, verso 6. Mas devido à desobediência do povo de Israel, eles perderam, eles não tiveram, não foi concluído essa promessa. Mas as promessas de Deus, elas são condicionais. E ela vigora para a igreja. Ela fala assim, olha, ela nos constitui, ela constitui a igreja como um sacerdote e como reis da parte do Senhor. E mais adiante, no verso 7, ele nos fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra, né, verão, e muitos se lamentarão. Aí fala sim, depois vem amém. Vocês entenderam? Duas palavras juntas, sim e amém. Sim é uma palavra que vem do grego e o amém vem do hebraico. Por que elas estão trabalhando juntas? Para dizer que todos os verão, tanto gentios como judeus. O Senhor está prestes a chegar. O Senhor, ele está próximo a buscar a tua igreja. E a Bíblia fala, só que quando a Bíblia nos diz todos os olhos o verá, isso já é a parte da parousia, que vai ser depois do arrebatamento, depois dos 7 anos, né? Vai ser um outro período que Cristo virá e todos os olhos verá. Mas, mais adiante, ele fala bem assim, depois de ter a saudação, aí vem João dizendo no verso 9, eu, João, que também sou vossos irmãos, companheiro da aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Até então, nós fizemos uma introdução de Cristo saudando a igreja, de nós ouvindo que o Espírito Santo está no meio da igreja. Após isto, agora vem a palavra de Deus, é João, dizendo, olha, eu, João, companheiro de vós, irmãos nas aflições, estava exilado, estava preso na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Como foi que ele foi parar na ilha de Pátimo? Naqueles tempos, uma vez que o evangelho estava proibido de ser anunciado, muitos cristãos, muitas pessoas estavam sendo mortas, mas João estava ainda vivo pregando o evangelho. E o imperador Domiciliano, né, para silenciá-lo, o jogou em um caldeirão de azeite fervendo. Só que quando ele jogou João no azeite fervendo, em vez de o azeite matá-lo, a ação foi contrária. João caiu no azeite fervendo, mas lá dentro daquele caldeirão, ele louvava, ele glorificava, ele anunciava o reino e o evangelho de Deus. O imperador irou-se com este acontecimento, porque não conseguiu silenciar aquele homem. E ele, tendo uma ideia diabólica, falou assim, se eu não conseguir matá-lo, tem uma forma. Vamos jogá-lo
na ilha de Pátimo. Quero ver agora este homem anunciar o evangelho. O ministério dele está terminado. Sabe, meus amados irmãos? Enquanto Deus não cumprir as tuas promessas em tua vida, pode saber, o seu ministério estará de pé. Basta você colocar-se na posição do Pai. Basta você colocar-se em credibilidade na palavra de Deus. Porque o seu ministério há de ser concluído. Porque nem o azeite, nem a morte, nem os principados, nada poderá calar sua boca. João foi lançado na ilha de Pátimo para silenciá-lo. Mas lá, preso, ele se apresentou com mais integridade ao Senhor. Ele buscou a Deus de tal forma que ele estava constantemente em espírito. E a junção do espírito dele com o espírito de Deus diz assim: ele, ao estar em espírito em um dia do Senhor, foi que naquele dia ele ouviu uma voz forte e poderosa. Primeira lição. Você quer que os ministérios, você quer que a promessa de Deus cumpra na sua vida? Esteja em espírito. Segunda lição. Você quer que as palavras de Deus e as promessas de Deus se realizem na tua vida? Fique atento, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você quer que Deus trabalhe e opere na sua vida? Faça igual João. Ao ouvir a palavra de Deus, ele inclinou-se para ver quem falava com ele. Quando Deus falar com você, quando Deus falar comigo, o nosso objetivo, a nossa intenção é voltar-se para quem fala conosco. O que é interessante neste momento é que quando ele ouviu aquela voz forte e poderosa, e ele voltou-se para falar, para ouvir quem estava falando, ele não viu de cara o Senhor Jesus Cristo. Antes de ver o Senhor, ele viu algo. Mas por que ele não viu primeiro o Senhor para ver algo que eu vou falar? Olha só, quando ele voltou para ver quem falava com ele, ele viu quem? Ele viu a igreja de Deus. E ele viu a igreja de Deus coberta de ouro. Ele viu a igreja como ele falou assim: quando eu voltei para ver quem falava comigo, eu vi o que? O candelabro de ouro, que significa a igreja. Meus amados irmãos, 1 João capítulo 4, verso 20, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Se eu não conseguir enxergar Deus na vida do meu irmão, lógico que eu não posso ver Deus. Muitas pessoas olham para o irmão, em vez de ver o Senhor, ele vê o defeito. Ele vê a intriga. Ele vê tudo que não provém de Deus. Mas, olha só, quando João viu, enxergou a igreja, ele percebeu que ao lado da igreja estava um, que é chamado semelhante ao Filho do Homem. E este diz a palavra de Deus, que ele estava no meio da igreja. Não se engane.
pode vir várias dificuldades, vários problemas, mas se você não tiver esse mais um na sua vida, a sua vida vai à destruição. Esse mais um é que vai salvar o seu casamento. Este mais um é que vai salvar o seu emprego quando a crise estiver batendo na tua porta, como está agora. Este mais um é que vai tirar você daquela depressão terrível. Este mais um foi que salvou aqueles 3 jovens lá em Daniel da fornalha ardente. Porque foram jogados 3. E o povo falou, olha, foram lançados 3 na fornalha, mas no meio deles, diante deles, tem um mais um. E este mais um é diferente de todos os aspectos que já vimos. Este mais um é que pode e vai fazer a diferença na sua vida. Mas eu quero que você entenda algo. Quando ele olhou e viu mais um, e este mais um, que era o Senhor, e estava o quê? De mãos estendidas. E o que ele segurava nas suas mãos? Ele segurava os anjos da igreja. Ele segurava, dizer que as mãos do Senhor estava estendida e segurava 7 estrelas, simbolizando os anjos, os pastores da igreja, os líderes. Você que é líder, você que é homem de Deus, saiba que por mais que tenha passado por problemas a tua obra, Deus está segurando você e toda a tua obra com as tuas mãos poderosas. Deus está diante de ti e Deus está livrando a igreja de todo o mal. Vendo deste prisma, vocês entenderam porque quando Jesus Cristo se aproximou de João, ele fez questão de falar com João de costa? Nosso Deus é tão soberano porque assim, o que João vai ver agora, a partir deste momento, é tão sublime, é tão maravilhoso, que se ele tivesse visto de primeiro, ele já teria desfalecido e o Senhor não poderia iniciar aquele diálogo. O que aconteceu? Quando ele viu a igreja, ele viu Jesus, depois que ele viu Jesus Cristo, ele viu, olha, eis que eu vejo. Olha só, como foi que ele viu? Ele viu o Senhor com vestes talares que cobria todo o seu corpo. O Senhor antes, ele tinha visto o Senhor como um carpinteiro. Naquele momento, ele viu o Senhor como juiz e sacerdote. Ele anteriormente, ele tinha visto o Senhor como um homem singelo. Mas naquele momento, ele viu um homem que o seu olhar, diz a palavra de Deus, brilhava como um raio de fogo. Ele tinha visto antes um homem que era filho de Maria. Agora, ele está vendo um homem com aspecto, segundo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, com cabelo todo branco, simbolizando o que? O filho de ancião de dias, simbolizando a idoneidade, a sabedoria e a moralidade igual o próprio Deus Pai. Ele viu o aspecto do Pai no Filho naquele momento. Ele, quando olhou para aquele homem, ele olhou até os pés e viu que os pés dele pareciam latão reluzente,
simbolizando o sofrimento que ele passou. Mas o sofrimento não o destruiu e nem o derrubou. O sofrimento, ele passou pelo fogo e fez com que seus pés, as suas caminhadas, brilhasse cada vez mais. Ele olhou para aquele homem e cada palavra que aquele homem falava, que era o Senhor Jesus Cristo, diz que a sua voz estrondava, era como trombeta e barulho de muitas águas. Trombeta? Barulho de muitas águas? Será o que isso significa? Se fosse hoje, ele teria várias outras simbologias, porque ele tentou representar algo bem poderoso, algo bem barulhento, algo muito forte. Se fosse hoje, talvez poderíamos falar, eu ouvi uma voz como se fosse uma bomba atômica, uma voz forte, uma voz poderosa. Mas naquela época, o que ele pôde relacionar foi uma voz de trombeta e voz de barulho de muitas águas. Quando ele contemplou tudo isso, olha só, quando ele viu tudo isso, aí ele fala, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Aí você entende? O Senhor fez um preparativo geral. Ele estava de costa, foi se aproximando, foi falando com ele, foi preparando, pois quando ele viu o Senhor, aí ele caiu por terra. E o Senhor, ao vê-lo cair, ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. O verso 18. E o que vive, eu fui morto, mas não estou mais morto. Eis que vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Portanto, agora, escreve as coisas que tem visto e o que são e as que depois destas hão de acontecer. Escreve e manda, logo no início, e manda tudo isso para as 7 igrejas da Ásia. Esta aqui é a primeira parte do Apocalipse, é a primeira introdução, porque quando fala-se de 7 igrejas da Ásia, existia 7 igrejas, existia na verdade várias outras igrejas, mas escolhidas 7 para anunciar a palavra de Deus, e essas 7 igrejas vai representar 7 eras, 7 períodos. Então a Bíblia fala assim, olha, tudo isso que viste, escreve para as 7 igrejas. A igreja que já passou, a igreja que está e a igreja que virá. Eu deixo essas palavras porque essas outras igrejas é um outro estudo que está escrito no capítulo 2. São 7 períodos de tempo. Inicia-se em Éfeso e vai indo até os nossos dias. Então, esta é a mensagem que eu tenho para vocês nesta noite. Deus tem uma palavra e se prepare, porque Deus está voltando e Ele quer preparar a sua vida para reinar, para que nós sejamos sacerdotes, para que sejamos reis. Não apenas aquele sacerdócio que nós oramos hoje, estamos na presença do Senhor, não. Apenas Deus
tem muitas coisas para cada um de nós. Então, nos próximos estudos que nós vamos fazer, nós vamos dar uma sequência. Amém, igreja? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E vamos orar agora. Pai amado, que em teu nome, Senhor, tu possa abençoar a vida de cada um de nós e que possamos transmitir a tua palavra, possamos estar mais próximo do teu reino. Pai, abençoa as nossas vidas. Que o nosso coração, Senhor, seja terra fértil para que produza e dê fruto. Cada pessoa que escutou esta palavra hoje, Senhor, possa ser preenchido. Que a palavra, Senhor, que foi dita, foi abençoado, bem-aventurado aquele que ouve. Então, Senhor, nós estamos diante de várias pessoas bem-aventuradas, porque estão ouvindo e ouvindo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.